Sejam bem-vindos ao DEM, o podcast onde a vida se leva na desportiva e nos desafiamos a descobrir o atleta que vive na nossa mente. O atleta de hoje é o Luís Sénica e o seu desporto é o hóquei em patins. É verdade. Obrigado pelo convite. É com gosto que estou aqui. Sei que esta é a primeira esticada de saída vossa, portanto, vamos lá ver se eu consigo estar à altura e se não cai muitas vezes os patins. Temos a certeza que sim. Obrigada a nós também, Luís, por teres aceito logo de imediato e por toda a disponibilidade que tens numa vida a mil, como és atleta e atleta ainda nisto, de tudo o que fazes e nos vais contar. Vamos à pergunta da praxe. O que é um atleta? Olha, em primeiro lugar é um ser humano. E eu acho que se nos centrarmos nessa vertente, tudo será mais fácil depois naquilo que é colateral e naquilo que não é colateral para a vida do atleta. Mas é alguém que tem que ter superação, que tem que ter resiliência, que tem que ter vontade, que tem que saber que perde-se mais vezes do que se ganha, que tem que estar preparado para essa realidade quando se perde. Eu disse aqui há uns anos atrás que uma derrota numa competição de seleção, após isso, que ficamos muito feridos no nosso íntimo, naquilo que produzimos, naquilo que fizemos e não conseguimos depois concretizar, eu disse que uma derrota é um punhal cravado que nos sangra até à próxima vitória. Portanto, e é um pouquinho isso. Portanto, ser atleta é ser doutrinado também, é ser doutrinado consigo próprio, é ser ao mesmo tempo alguém que consegue ter objetivos, que atinge os objetivos, mas que consegue ser colega, que consegue ser cooperante, que consegue entender quem está ao seu lado, que consegue entender que não se compete contra ninguém, compete-se com alguém, que necessitamos desse alguém e que também necessitamos de quem nos avalia, neste caso, ou quem ajuiza, ou quem vai estar para que aconteça essa atividade desportiva, que é o caso dos árbitros, que tão maltratados são sempre no contexto da atividade desportiva. Portanto, no fundo, eu volto ao princípio. É um ser humano. Quando é que tu, enquanto ser humano, percebeste que tinhas um atleta em ti? Assim, a minha história começa na rua, como todos os meninos de rua. Portanto, se andarmos à dimensão da minha infância, percebemos que eu cresci na rua. Portanto, eu moro num local paradisíaco, ainda hoje moro em Sesimbra. A praia era muitas vezes o nosso campo de futebol, a água, o largo da igreja com a bola, a porta da igreja era a baliza e muitas vezes lá vinha o padre. Portanto, começa aí, digamos, ludicamente e sem consciência a atividade e o gosto por estas práticas. E depois, muito cedo, ali por volta dos 18 anos, o imaginário do hóquei surge, ainda não naquela ideia de atleta, mas surge de ouvir os relatos do famoso Artur Agostinho, na Rádio Nacional, as grandes equipas que naquela altura Portugal tinha, que eu tenho de memória, Ramalhete, Sobrinho, Rendeiro, Xânia, Livramento, que fazia o imaginário e que me levavam muitas vezes a sonhar, a jogar também aquela modalidade que em Sesimbra, por exemplo, não se conhecia. Eu lembro-me de jogar na rua com os meus colegas, com balizas pequeninas, com os sticks improvisados, muitas vezes até quando não havia balizas na estrada com as sarjetas. A baliza era a sarjeta, ou uma rolha, a rolha entrava e saía, mas uma carica, por exemplo, já não entrava e não saía, e nós tínhamos essa criatividade. E depois acho que há uma mudança total, há um caminho que surge, que é a construção do pavilhão desportivo em Sesimbra, que ainda hoje nós chamamos o ginásio, que é construído e que nos vem abrir a toda a nossa comunidade, a toda a nossa juventude, principalmente a nós, crianças e jovens, uma opção maior na prática desportiva, porque só havia o futebol para se jogar, o Sesimbra já tinha futebol nessa altura. Portanto, e eu, como tinha aquela realidade, aquele sonho que ia ouvindo, aquele imaginário, fui experimentar e fiquei. E começo-me efetivamente a apaixonar pelo hóquei e pela atividade de atleta mais tarde. Eu diria ali pela minha adolescência. Comecei a perceber que queria ser jogador de hóquei. E fiz todo um trajeto para tentar alcançar esse caminho. Curiosamente, só saio do Sesimbra aos 24 anos. 24 para 25 anos. Eu comecei aos 9, portanto foi um caminho longo para sair da realidade onde eu vivia. Fui para Troquel, para a primeira divisão. Troquel, que é um baluarte do hóquei, a famosa aldeia do hóquei.
Estive em Troquel um ano, as coisas correram bem e depois vi para o Sporting. Portanto, joguei no Sporting, acabei por cumprir aqui um bocadinho aquele imaginário daquela equipa que eu ouvia, que também ela toda representava ali o Sporting. Portanto, fiz o meu caminho por aí, querendo numa altura muito conturbada ser profissional do hóquei numa coisa que praticamente não existia. Portanto, e interrompi mesmo os estudos. A minha mãe, enfim, permanentemente, tens que estudar, tens que estudar, tens que estudar, tens que estudar. E eu achava que tinha alguma condição para ser atleta, para jogar hóquei, para cumprir o meu sonho. Vejam que não era fácil, à dimensão da altura, com os meus 25 anos, viajar de Sesimbra para Troquel. A facilidade com que hoje chega de Sesimbra a Troquel em 1h30 não acontecia. Nós tínhamos autoestrada aqui até à zona de Aveiras, depois era por todo o interior, ali por dentro. Portanto, eu saía muito cedo de casa e chegava a casa por volta das 2 da manhã. Portanto, eram cerca de 3, 4 vezes por semana, se contasse com o jogo ao fim de semana. Portanto, tudo isto era preciso alguma paixão. E isto levou-me, portanto, também a afastar-me um pouquinho dos estudos. Depois bateu ali a realidade, ali por volta dos 25 anos, quando venho para o Sporting, bateu a realidade de que era necessário estudar. E que era necessário prosseguir os estudos, porque comecei a ver as coisas noutra perspectiva e com outra dimensão de maior dificuldade, o profissionalismo era mais exigente ali, nem todos se ingravam dentro das equipas de alto nível, e eu podia acontecer ser mais um que passava por ali e que depois não tinha futuro. Pronto, e na altura que regresso ao Sesimbra, depois de sair do Sporting, regresso ao Sesimbra e decidi manter a atividade do hóquei, iniciar em simultâneo os treinos com as camadas mais jovens, experiência que já tinha tido por volta dos 17, 18 anos, e que foi muito motivadora naquela altura, ainda muito jovem, mas foi uma coisa que me deu muito gozo, muito prazer, e que me potencializou a vontade de querer continuar nestas coisas. E depois decidi acabar os estudos e formei-me, portanto, na área da Educação Física e Desporto, formei-me na área, fiz a minha tese na área do hóquei em patins, que era o meu sonho. Mais tarde fiz o meu mestrado, fiz pós-graduação em treino de jovens e sempre numa perspectiva de ter mais instrumentos e mais ferramentas para poder complementar aquele trajeto que eu tinha feito e numa perspectiva depois também de ser treinador e de poder ajudar os outros, de alguma forma não criticando os meus treinadores para trás, mas sentindo que me poderiam ter ensinado muito mais, alguns, e que havia ali uma brecha e que eu queria ter capacidade de poder ter ferramentas e de ter instrumentos que me ajudassem a ser um bom treinador. A formação foi sempre um sonho, eu passei pelos escalões todos, portanto não fui um treinador que chegou porque foi ex-jogador e chegou e pegou numa equipa sénior, nada contra isso, mas eu fiz a formação toda e fiz inclusivamente hóquei feminino depois, quando estive já ao nível das seleções nacionais. Portanto, este foi o meu caminho, portanto, eu acho que ali, de jovem, 16, 17 anos, não me via fazer outra coisa, mas felizmente também que depois complementei com os estudos. Eu costumo dizer que o curso, a faculdade, permitiu-me sair do resto de chão da minha vida. E subir, fazer aqui um pequeno upgrade para me compensar. E repare, eu deixei de jogar já há alguns anos e continuo ligado à modalidade, obviamente em situações e em contextos diferentes, mas absorvendo tudo aquilo que ela é e tudo aquilo que eu fui fazendo nela, de outra forma, se calhar, se não tenho estudado, se não tenho procurado, enfim, mais informação, mais complemento, se calhar não tinha chegado e não me mantinha. E curiosamente, a Federação para o ano faz 100 anos que existe, e eu em 75 faço 50 anos ininterruptos ligados ao hóquei em patins. Ou seja, como treinador, ou seja, como jogador, ou seja, como selecionador, ou seja, como diretor técnico, ou seja, agora nesta função que tenho, de enorme responsabilidade, que é de todas aquela que é talvez a mais complexa, porque é aquela que envolve o maior número de variáveis que não dependem só de ti, mas espero cumprir os 50 anos. Por isso é que nós nem nos pusemos no risco de te apresentar. Eu tenho imensa curiosidade em explorar aí essa dinâmica jogador, treinador, presidente. Mas antes disso eu queria ir a uma das coisas que disseste logo no início. Ou duas coisas. A primeira foi a questão inerente a qualquer desporto de lidar com a derrota, portanto com a falha, se quisermos tornar isso uma dinâmica mais abrangente.
E a segunda foi a de competir com os outros e não contra os outros. Portanto, percebermos que isto é uma forma quase de nós promovermos a que nós nos superemos constantemente, só torna mais fácil porque não precisamos sempre de ir buscar essa motivação externa. Claro. Como é que tu passas essa mensagem aos atletas que trabalham contigo? Não, passo da mesma forma que te passei aqui, que a sinto, obviamente, depois, dentro do contexto daquilo que são as nossas preparações de jogos, aquilo que são as nossas preparações de treino, focar muito naquilo que é o grupo e focar naquilo que é o opositor e aquilo que é, por exemplo, o árbitro. Portanto, o opositor está lá porque tem o mesmo objetivo que nós, quer ganhar, mas não tem que ser propriamente um inimigo. Aquilo que eu tenho que ter capacidade é de superar esse adversário. E como é que eu supero esse adversário muitas vezes? Superando-me a mim próprio, percebendo o que é que está do outro lado, conhecendo. Portanto, dizia alguém que mostra-te fraco aos olhos o teu inimigo, não é? Sun Tzu, a arte da guerra, e vencerás. Quer dizer, ele teria alguma razão. Portanto, é preciso olhar para o outro lado, é preciso dar indicadores ao outro lado daquilo que nós somos e tentar contornar. Portanto, isto não tem que ser uma guerra. Isto tem que ser, se calhar, mais um ato de inteligência, mais um ato de preparação, mais um ato de trabalho, mais um ato de superação e de resiliência. Em relação à arbitragem, quer dizer, eu chegava a dizer aos meus atletas que aquilo que era importante da arbitragem é que existissem árbitro para haver jogo. E se o árbitro efetivamente errava, e se efetivamente tinha alguma ação que penalizava a nossa equipa, aquilo que nós tínhamos de estar preparados é para seguir marcar mais um golo para que essa ação não nos prejudicasse. Portanto, eu acho que temos que olhar para o desporto também, ainda que no alto rendimento, com um conteúdo de positividade e com um conteúdo de humanidade e também de um pouquinho de espiritualidade, porque eu acho que estas duas componentes estão muito longe do desporto. No dia que o desporto conseguir absorver em si próprio tudo aquilo que ele tem, positivo, que nós reconhecemos, mas ao mesmo tempo dar-lhe um contexto de maior humanidade e também de um pouco de espiritualidade, eu acho que nós vamos ganhar. Agora, estamos muito longe dessa capacidade. Cada vez menos somos olhados na prática desportiva como alguém humano e a espiritualidade nem sequer entra. Portanto, parece que somos qualquer coisa que estamos ali ao serviço das populações para gáudio, para degladiar, para fazer catarse social. Eu sou capaz de aceitar que tudo isso é verdade. Mas vamos lá parar. São pessoas que lá estão também. Têm família, têm filhos, têm pais. Portanto, e é preciso perceber isto. Por isso é que eu falo muito nesta questão da humanidade e nesta questão da espiritualidade dentro deste contexto do desporto, que me parece que ganharíamos mais se olhássemos também para isso. Porque, no fundo, se nós reduzirmos isto à essência, isto não é mais do que um jogo. E o que é bom nesse jogo? O que é bom nesse jogo é eu ter a consciência que sou capaz de me superar. Eu ter a consciência que tinha dificuldades de relacionamento pessoal e depois de partilhar um balneário, estou mais aberto a uma relação, estou mais seguro, estou mais confiante. O facto de eu marcar um golo que me dá uma vitória é muito importante para mim, mas é paralelamente importante para aqueles que estão à minha volta na minha equipa. Portanto, isto é partilha. Isto é bom, é saudável quando nós trabalhamos desta forma. Hoje, eu tenho algumas dúvidas que se trabalhe desta forma. Hoje a sociedade está muito agressiva, a sociedade tem poucos valores, a sociedade respeita pouco e exige muito. E hoje temos uma coisa que eu acho que também piora um bocadinho isso, é que há uns anos atrás, quando começaste, a partir de Sesimbra, não havia redes sociais. E hoje em dia os atletas têm uma pressão ainda maior e acrescida de milhões que de repente veem e nas redes sociais. Como é que se gera? Porque tocaste em várias coisas e na parte da espiritualidade e do ser. E eu acrescento esta variável que há agora, que não havia há alguns anos atrás, da pressão que existe nos atletas enquanto pessoas, de todos nós que julgamos e que avaliamos os atletas de alta competição e vamos para as redes sociais e escrevemos o que queremos e dizemos o que queremos. Como é que, enquanto treinador, porque acho que na altura em que eras atleta não sofreste deste impacto, mas como é que, enquanto treinador, geriste e geres a mentalidade dos teus atletas para não se deixarem pressionar com isto? Olha, deixa-me dizer que a pressão no desporto sempre existiu, ok? Portanto, isso é factual.
a exigência pelo resultado, aquilo que se espera que o atleta produza e que às vezes não consegue, essa pressão sempre lá esteve. E é bom que exista essa pressão, mas tem que ser uma pressão devidamente sustentada e saudável, porque nós próprios, todos os atletas, todos os treinadores, só eles por si só já chegam com a pressão que fazem a si próprio. Portanto, nós não andamos nisto de ânimo leve, nós autopressionamos-nos, nós tornamos-nos muitas vezes quase que máquinas que nos envolvemos e nos fechamos para atingir aqueles resultados e quase que não respiramos, porque queremos atingir aqueles resultados. As redes sociais vêm potencializar isso tudo, mas vêm potencializar isso porque é a sociedade atual que aceita. Portanto, não é uma questão do desporto em si, é uma questão da sociedade. Portanto, nós vemos isto em todos os fatores da sociedade. Hoje é muito fácil, atrás de um computador, atrás de um telemóvel, no imediato, seja no autocarro, seja no metro, seja em casa, fazer uma crítica a alguém. E faz-se uma crítica porque não se vê. Não estamos cara a cara com a pessoa. É muito mais fácil, estamos protegidos atrás de um ecrã. E depois há uma questão na cultura desportiva que potencializa ainda mais esta questão, no meu entendimento. Em Portugal, neste momento, só há 2 resultados desportivos. Ou se ganha, ou fomos roubados pelos árbitros. Não há outra alternativa. E isto passa em todas as áreas desportivas, passa em todos os setores desportivos, em qualquer modalidade, mas pior do que tudo, passa também para a formação dos nossos jovens. Passa também para os pais que acompanham os nossos jovens. Portanto, e enquanto nós não mudarmos este paradigma de que não ganhamos, fomos roubados, a culpa é do árbitro, não estamos a produzir aquilo que pretendemos produzir da atividade esportiva e estamos a entrar em caminhos potencialmente perigosos e os indicadores estão aí. É só estarmos atentos. Os indicadores estão aí. Portanto, é preciso uma mudança de paradigma, é preciso uma mudança de mentalidades e é preciso também aqui, em relação aos pais, que eles não façam a exacerbação, nem se reproduzam nos filhos, naquilo que os filhos estão a fazer. Porque o que acontece muitas vezes, o pai reproduz-se no filho. Não conseguiu, tinha um sonho, quis ser atleta, por qualquer motivo teve que ir trabalhar, não pôde estudar. Portanto, e naquela meia hora em que o seu filho está ali, até num jogo de mini-hóquei, digamos assim, para usar a expressão da minha modalidade e não para ir para outras, ele está totalmente em conexão com o filho, está totalmente a reproduzir-se no filho e perde muitas vezes a noção da realidade. E qual é a noção da realidade naquele contexto do mini-hóquei? É o filho, o seu crescimento saudável, a sua alegria, o seu divertimento e a sua evolução e os desafios que vai tendo para ser melhor homem e melhor atleta. Portanto, e a sociedade está perigosa nisto. Eu creio que isto não vai lá só com regulamentos, com regras, com legislações, vai com uma mudança da própria sociedade. E eu não vejo neste momento essa tendência. Vejo cada vez mais conflito, cada vez mais discussão fútil e menos desporto. Esse problema da desresponsabilização acaba por se estender muito para além do desporto, não é? Mas eu acho que acaba por ser mais fácil esse lidar com a falha quando não temos que lidar com a falha. Claro. Portanto, nós desviamos a falha para variáveis que nós não podemos controlar. E o exercício é exatamente ao contrário, não é? No que eu posso controlar, como é que eu posso prevenir a próxima falha ou diminuir a possibilidade? No fundo, e agora complementando a pergunta, como é que nós fazíamos, ou como é que eu fazia, ou como é que a equipa técnica e os jogadores faziam para nos protegermos desta realidade? Nós só tínhamos um caminho, era fechar o balneário. Quando eu digo fechar o balneário, é blindar. Ou seja, nós tínhamos, eu e a minha equipa técnica, e não vejo isto de outra forma mesmo em outros contextos, seja do futebol, mas no vôlei. Nós tínhamos que seduzir, namorar, cativar os nossos atletas para eles acreditarem em nós e dizer-lhes que as únicas pessoas que podiam efetivamente fazer cumprir o ritual daquilo que nós nos propunhamos, os nossos objetivos, era aquele grupo que ali estava. E se alguém que estivesse naquele grupo não estivesse em sintonia connosco, nós rapidamente também percebíamos isso
e conseguíamos contorná-lo de forma a que ele não fosse prejudicial a esta ideia. Portanto, este conceito de união, este conceito de respeito e de partilha e muito diálogo, muita tentativa de fazer entender ao atleta, às vezes até decisões, às vezes até críticas que vinham do exterior. Portanto, sempre na base da união, foi sempre essas as estratégias. E as estratégias são muito simples. É fazer como nós fazemos em casa. Queremos o melhor para a nossa família, temos uma série de valores, projetamos, defendemos a família e unimos à volta da família. Quando sentimos que o exterior está agressivo connosco, o que é que fazemos? Fazemos como a tartaruga. Recuamos, metemos todos dentro da casca e ali estamos, confortáveis, unidos, seguros, à espera de voltar a meter a cabecita de fora, as patinhas de fora, para fazer o nosso caminho. Portanto, não há muitos milagres nestas coisas. E dentro da casca, na equipa técnica, faz parte um psicólogo? Eu já trabalhei como psicólogo. Tive uma experiência na altura, quando estava no Benfica, com um psicólogo. Durou cerca de um ano e pouco. Foi a meu pedido na altura, quando eu fui para o Benfica a primeira vez. Quer dizer, a experiência foi positiva, mas eu defendo uma equipa multidisciplinar. Mas também defendo que nesta equipa multidisciplinar é importante que cada um saiba o seu papel. Porque se cada um não souber o seu papel e não souber o que é que tem que fazer para si e para a equipa, e para o líder da equipa, porque há sempre um líder dessa equipa técnica, as coisas podem ser problemáticas. Portanto, foi uma experiência que eu considero positiva de aprendizagem. Agora, o facto também das minhas equipas técnicas normalmente serem todas elas estarem projetadas também a partir do alto rendimento do desporto e termos algumas valências, com toda a humildade, não há aqui falta de humildade nenhuma, muitas vezes não sentimos necessidade de introduzir uma terceira pessoa, uma pessoa estranha ao grupo, que vem conhecer e depois vem participar e depois então vai ter que se integrar. Portanto, fazíamos nós de alguma maneira com essa equipa multidisciplinar, portanto o médico, o enfermeiro, o treinador adjunto, todas as pessoas com essa formação, que têm um bocadinho de cada uma das áreas, fazíamos nós também essa integração. Portanto, nada contra as equipas multidisciplinares, nada contra o psicólogo, nada contra o analista do treino, nada contra isso. Agora, tem que haver aqui equipa. Portanto, se não há equipa depois, na prática do terreno e os jogadores não vão render. Isto porque, pegando aqui na mente do atleta e na saúde mental, e aqui também um bocadinho no propósito destas conversas, que é introduzir a saúde mental nos atletas de alta competição, porque é fácil, acho eu, para cada um de nós em casa perceber que um atleta de alta competição tem uma exigência física gigante. E mental? E a mental também. Mas sentimos que se foge um bocadinho de falar da saúde mental no desporto de alta competição. Por uma ou várias razões? Possivelmente a imagem mítica do atleta, não é? Que é um super-homem e que não se aceita sequer que esteja lesionado, não é? A primeira coisa que se faz quando o atleta está lesionado é recuperá-lo o mais rapidamente possível para o voltar a pôr a competir, e muitas vezes aqui até se cometem, enfim, algumas atrocidades, porque a recuperação ainda não está totalmente concretizada e lá vai o atleta novamente porque é necessário. Eu sinto que é verdadeiro aquilo que tu dizes em relação à ideia de falarmos da saúde mental no desporto e das preocupações que envolvem o atleta. Por trás do atleta, por trás daquela máquina, por trás daquele jogador fantástico, por trás daquele marcador de golos, por trás daquele patinador de excelência que faz dentro da pista a maravilha das equipas, há o homem. E muitas vezes a ansiedade, fundamentalmente ao nível da ansiedade, pode, e está lá certamente, a expectativa de ser titular, a expectativa de ganhar, a expectativa de melhorar o seu contrato financeiro fazendo os 40 jogos da época, sem lesões, tudo isso está lá. E eu acho que este é um problema que não está totalmente aberto às mentes. E se calhar por esta ideia é tudo super, não é? É tudo, somos todos uns heróis imbatíveis, somos assim na linha do super-homem. Isso não é verdade.
Os atletas choram, os atletas têm os seus problemas emocionais, os atletas têm problemas familiares, os atletas têm problemas enquanto casais, têm problemas com os filhos. O problema é a descompensação, muitas vezes, que não é acompanhada, e por trás daquela imagem de super, o que é que se passa? Eu acho que uma das coisas difíceis é mesmo a ansiedade. A ansiedade generalizada que fica. Porquê? Porque nós vivemos antes de acontecer, vivemos durante o que acontece e vivemos depois do que acontece. E isto, quando não é controlado, vai gerando uma ansiedade desmedida. Uma das coisas que eu pessoalmente assumo, eu tenho sempre a pilha carregada. Eu tenho, por natureza, a minha pilha carregada. Eu sou, por natureza, um ansioso. Não sei se me posso catalogar assim, mas sou, por natureza, uma pessoa ansiosa, porque eu antecipo as coisas. Tento estar sempre lá à frente. Ou seja, eu ainda não consegui cortar com aquela dinâmica de ser treinador ou de ser jogador, porque tenho um jogo ao fim de semana, tenho de preparar, tenho de planear, tenho uma época. Portanto, eu estou sempre atrás de qualquer coisa. E eu acho que isto acontece com a quase totalidade dos nossos praticantes, dos nossos atletas, dos nossos treinadores. Possivelmente uns terão mais capacidade de gerir, terão melhores equipas técnicas à sua volta para que isto não seja um impacto negativo na sua saúde. Muitas vezes este impacto, não estou a falar agora do ponto de vista científico, não quero ir por aí, é apenas uma percepção, mas eu acho que muitas vezes este impacto não se potencializa tanto durante a vida ativa, competitiva, potencializa-se quando nós paramos, quando não temos alternativa, quando nos falta tudo. Quando nos falta o patim, quando nos falta o cheiro do balneário, quando nos falta o stick, quando nos falta a imagem da bola, o golo que marcámos, o público nos aplaudiu, nos assobiou, e nós caímos numa realidade que é: e agora? O que é que eu faço da minha vida? Aqui sim, as coisas potencializam-se muito. Do meu ponto, da minha vivência, enquanto pessoa, eu não tive muita dificuldade em deixar de jogar. Sinto saudades ainda hoje. Voltaria a dar tudo para voltar a jogar. Mas não sinto saudades porque eu fiz consciente a transição para o treino. Portanto, tinha-me acabado de formar, já treinava jovens, achava que era por ali que estava a ser seduzido, era por ali que eu tinha sonhos e era por ali que eu queria continuar. E filo. Esta última transição de deixar tudo o que eu treino, treinador, selecionador, diretor técnico, que tem muito trabalho para fazer na área do planeamento, a organização, que também é muito interessante para mim. Esta última transição, que tem cerca de 4 anos, portanto em 19 eu fiquei à frente da Federação como Presidente, a eleição foi nos últimos 15 dias de dezembro, portanto em 19. No início, talvez pelaquela adrenalina toda deste desafio, ok, vamos lá a isto, vamos lá pegar nisto, é preciso, vamos, eu estava anestesiado. Hoje, confesso que me dói um bocadinho, faço com gosto, faço as coisas com o mesmo profissionalismo que eu fiz sempre, com a mesma paixão e com a mesma vontade, mas sinto que me falta qualquer coisa. E digo isto com toda a naturalidade, independentemente daquilo que vier a acontecer no futuro, continuar à frente ou não continuar, parar ou não parar. Portanto, e é aqui muitas vezes que nós sentimos um vazio. E é aqui muitas vezes que nós não encontramos apoio, a não ser da família. Mas a família também tem que perceber o que é que se passou. Tem que perceber que há cerca de 20 ou 30 ou 40 anos de uma atividade que nos envolve, que nos faz até estar ausentes da família e que nos faz depois querer compensar nos momentos que estamos presentes, mas que depois há uma ruptura abrupta e que há um vazio para a vida e que se pergunta: o que é isto? O que é que eu vou fazer agora? E depois começamos a ver somar os anos. Começamos a ver, já não tenho 30, já não tenho 40, já vou nos 50, já estou à beira dos 60. O que é que eu posso fazer? Porque sempre fiz aqui coisas com muita dinâmica, com muita adrenalina, com muita ambição, com muita antecipação e com muito poder de lá estar. Portanto, aqui, quando há esta ruptura assim, é preciso alguém, é preciso que haja alguém que olhe para os atletas e que os prepare. Esta questão das carreiras duais é positivo, mas por si só não chega.
é muito bom dar instrumentos, dar caminhos, dar formação. Seria muito bom que muitos dos nossos atletas que estão no terreno, que foram internacionais, pudessem ter acesso a acompanhar, por exemplo, o desenvolvimento de jovens e a trabalhar, que o Governo tivesse essa possibilidade. Alguns países fazem isso, não é uma crítica que eu estou a fazer ao Governo, de maneira nenhuma. Portanto, a facilidade de acesso à faculdade que já começa a existir, os altos rendimentos que ajudam, mas eu acho que ainda há aqui um emaranhado de coisas que não estão muito bem definidas e que poderíamos aproveitar a enorme massa humana que temos de grande qualidade, de grandes atletas, que fazem este trajeto, que nos engrandecem enquanto país e que nos trazem tantas vitórias e tantas medalhas e que fazem de nós um país pequenino, que no contexto do desporto depois se torna um país muito grande. Mas, sim, há problemas a nível dos atletas e há problemas a nível mental nos atletas e há que olhar de frente. Eu contei aqui um bocadinho da minha parte, portanto fiquei assumido como ansioso que sou. A minha adrenalina está lá sempre. E gera-se outra coisa interessante, que é nós tornamos-nos intuitivos. Vivemos tanto esta questão de estar lá à frente, mesmo planeando, que nos tornamos também intuitivos. E esta intuição, às vezes, se é mal gerida, também nos deixa um bocadinho mais nervosos, um bocadinho mais ansiosos. Portanto, acho que sim. O desporto é saudável, quando bem enquadrado. O desporto de alto rendimento é saudável ali até uma linha, não é? Até uma linha. Tu falaste aí em várias comunidades, falaste no balneário, falaste na equipa técnica, falaste eventualmente na família. Que estratégias é que se pode utilizar em cada uma delas para nós conseguirmos ter acesso a esse sentido de comunidade que não só nos vai proteger, como nos vai tornar mais capazes de lidar com esses momentos mais difíceis? Eu acho que ela começa pela liderança. Portanto, a família em casa, vamos à família. A família em casa tem que perceber o teu trajeto, tem que perceber o teu caminho e tem que te apoiar. Porque a família, deixa-me dar esta expressão da minha terra, é o único porto de abrigo que tu tens quando estás derrotado. Ninguém, quando estás derrotado, te vai dar palmadinhas nas costas. Daquelas pessoas que normalmente andam contigo ao colo quando tu ganhas. Ok? Portanto, quem é que te recebe? A família, o teu gato e os teus cães. E tu, durante um determinado período, maior ou menor, vais lamber as tuas feridas, porque tens que voltar. Porque é isso que se pressupõe. Porque tens compromissos, porque não desistes, porque uma derrota te fez marca. Aqui o importante é quanto tempo é que tu levas a recuperar dessa derrota e como é que vais encarar depois o que tens que fazer para a frente. Não é quanto tempo ficas deitado à espera que as coisas passem. Aí não vais lá. Pronto, a família tem esse enquadramento. E quando a família percebe, e quando a família te ajuda, e quando a família te dá o respeito pelo teu silêncio porque te fechas no computador, ou no teu escritório, ou porque estás no teu quarto sozinho a ver uma série ou até a dormir, quando a família percebe que tu não queres falar, e quando a família percebe que há momentos que tu precisas de falar e que está lá para te ouvir, e que estão todos em sintonia, para te ouvir e para te ajudar, começa aí a primeira grande estrutura e a primeira grande capacidade para tu ires depois aos outros. Deixa-me só aproveitar aqui o timing. A família percebe ou nós temos que ser capazes de comunicar à família? Não, nós temos que ser capazes de comunicar à família. Eu tenho uma frase muito engraçada. Eu, quando comecei a namorar a minha mulher, disse: olha, eu jogo hóquei. E acho que isso ajudou, porque ainda estamos juntos, portanto, 33 ou 34 de casado, mais 9 de namoro, a fazer contas, portanto, eu casei em 92, portanto, estamos juntos, acho que isso marcou. E ela percebeu, e a família tem sido um pilar fundamental. Mas tem que se comunicar à família, não? Tem que se comunicar. E a família percebe. Muitas vezes evitava que os meus filhos mais pequeninos e a minha mulher fossem ver jogos. Não os queria na bancada. Não os queria. Não era porque tivesse alguma coisa para esconder o jogo, mas era porque queria estar tranquilo. Havia uns jogos que era para estar tranquilo, não era para ter a percepção que tem alguém que é meu ali atrás e que de repente pode acontecer aqui qualquer coisa, que isto pega aqui qualquer coisa enfim, de normal, há um conflito, e eu tenho que estar dividido, olhar para trás e olhar para o jogo, não pode. Portanto, mas eles sempre lá apareciam, mesmo quando eu não queria, sempre lá apareciam e sempre acompanharam. Mas sim, é preciso essas linhas de comunicação para termos a percepção, porque, vamos lá ver, senão passamos aqui à plataforma do egoísmo, não é?
Toda a gente tem que perceber que eu sou treinador ou sou atleta, toda a gente tem que convergir para mim, não há mais nada em casa. Não, quer dizer, a minha mulher também tem as suas expectativas, também tem os seus sonhos, os meus filhos também tiveram, e, portanto, nós tentamos sempre estar lá uns para os outros, nas dinâmicas que eram necessárias. Acredito que esta minha exposição, esta minha atividade tenha feito mais moço em casa que a deles todos juntos em termos das profissões ou das atividades que estão a fazer. Portanto, mas a família sim é o nosso porto de abrigo. Podemos ficar ali ancorados porque vamos certamente sarar as feridas. Depois, o contexto da equipa, as estratégias são muito simples. As estratégias é acreditar. E tu fazes acreditar com aquilo que transmites, mas também com os teus atos. Se eu te disser assim, calma, pá, és um jogador, tens calma, pá, estás a jogar bem, estás a treinar bem, eu no próximo jogo, pá, vou-te dar uma oportunidade. E chega ao próximo jogo, eu não estou a oportunidade. Ora, quebrei imediatamente a relação de confiança. Não a vou recuperar nos próximos 2, 3 meses. Ok? Porque a chave desta relação toda é a comunicação. Aquilo que eu te digo, eu depois tenho que ter atos concretos. Eu digo-te assim, olha, tu não jogaste. Eu vou-te explicar porque é que não jogaste. A equipa, o jogo não estava, as variáveis do jogo não eram aquelas que eu entendia para ti, tive a opção de meter outro colega teu, mas calma, estás a trabalhar, vamos continuar, vais ter a tua oportunidade. Portanto, tem que ser nesta base comunicacional e do treino que nós fazemos equipa e que nós vamos construindo esse balneário saudável e essa crença era aquilo que eu dizia há pouco. É namorar. E depois perceber outra coisa. O projeto do treino, seja para o atleta enquanto estiver a competir, seja para o treinador enquanto estiver no exercício da sua atividade, é um projeto inacabado. Isto é a mesma coisa que o professor na escola. O professor na escola não é um projeto acabado. O problema, se calhar, da escola, muitas vezes, ou o problema do treino, ou o problema dos atletas, é que acham que, ok, já cheguei onde queria, a partir de agora é rolar. Bom, se é rolar, acabou. Não pode. Este tipo de atividade, este tipo de desenvolvimento que nós fazemos enquanto treinadores e atletas é um projeto inacabado. Aquilo que eu fiz com um determinado grupo, que quer replicar no ano seguinte num outro grupo, às vezes não dá. E se eu insistir, porque ali fui bom e porque ali tive sucesso, não vou conseguir. Não vou ter resultados e possivelmente vou ser despedido. Portanto, por isso é que eu digo que isto é um projeto inacabado. Portanto, enquanto eu estiver nesta atividade, eu não estou fechado. Eu tenho que estar receptivo a ler, a ouvir, a receber as críticas, a saber resistir. Elas hoje são muito malaciosas, são muito duras, exigem muito. Pouca gente dá mérito ao mérito. As pessoas têm muita inveja. O Papa dizia isso, não é? O ciúme e a inveja são das coisas piores nas pessoas e na humanidade. Se calhar era mais fácil nós sermos mais solidários uns com os outros, não é? Temos um país com tanta qualidade, temos um país com tanto sol, com tanta harmonia, com tanta praia, com tanta coisa bonita, com uma natureza espetacular, com pessoas boas, temos cientistas fantásticos, temos o Cristiano Ronaldo, que continua a ser uma carta, tivemos a Amália a cantar, sei lá, bastava sermos um bocadinho mais simpáticos uns para os outros. Pegando aí... Atenção que eu não sou saudosista. Eu não sou saudosista, atenção, só estou a tentar dizer quanto orgulho tenho em ser português. Apesar de tudo. Aquilo que mais me tocava quando estava na seleção nacional era ouvir o hino. Raramente conseguia deixar de ter uma lágrima no olho. A voz às vezes não cantava o hino porque ficava engasgada com a emoção. Portanto, quem tem esta oportunidade de vestir uma camisola da Seleção Nacional e de ouvir o hino, principalmente quando estamos fora de Portugal, é bonito ouvir o hino em Portugal, somos muitos mais, mas quando estamos fora e temos, por exemplo, 50 imigrantes na bancada, ou 20 pais que nos acompanharam, é uma coisa inexplicável, é de arrepiar, é transcendental. É dos momentos mais transcendentais que eu vivi ao longo da minha carreira desportiva, é quando o hino toca. E isto quer dizer que nós, quando sentimos isto, estamos conectados com qualquer coisa. E estamos conectados, num primeiro momento, com o compromisso e com o país que nós tanto orgulho temos em viver, em representar e em assumir que é o nosso país e que é a nossa identidade. Acho que depois disto... Não? Eu acho que o treino de hoje acabou. O treino de hoje acabou, Luís. Muito obrigado. Nada, foi um gosto.
Desejo-vos encarecidamente que rolem muito bem, usando aqui a expressão, puxando a brasa à minha sardinha, que rolem muito bem neste projeto, que tenham muito sucesso e que consigam também dar aqui um pouquinho uma outra visão do desporto, porque eu vou-me repetir. Humanidade e um bocadinho de espiritualidade, junto com todas as metodologias de treino, vão fazer a diferença no desporto. E era preciso que o desporto do futuro tivesse esse pouquinho de humanidade e esse pouquinho de espiritualidade. E atenção que a espiritualidade aqui que eu falo não tem que ser religiosa. Estamos a falar numa transcendência, no procurar qualquer coisa, numa superação, no acreditar, no ter fé. E obrigado eu. Corremos o risco de chegar ao nosso carro, não termos matrícula, alguma coisa... Não. Não, isso é outra parte. Bom, lá está. Isso faz grupos, percebes? Isso é a minha outra parte de quem está tantos dias fechado em estágio no hotel e que quer que aquilo tenha efetivamente bom ambiente. Mas há muitas mais partidas, há umas bandeiras, há umas camisolas hasteadas nos postos do hotel, há muita coisa. Eu não sei quem é que vos contou isso, mas... A vida tem que ser levada na desportiva também, não é? Vamos lá ver. É ser humano. É ser humano e é perceber que estamos ali fechados durante quase um mês, 24 horas sobre 24, a fazer 2 e 3 treinos por dia e que há um momento que pode ser de lazer. Mesmo que sejas o líder da equipa. Portanto, e essa parte da descontração, da empatia, do confiar numa brincadeira de um colega, por exemplo, do fazer tocar o telefone ao diretor às 4 da manhã para ir apanhar o avião, não tem avião nenhum para apanhar. Portanto, essas coisas todas acabam por retirar um peso emocional daquilo que nós temos em cima, porque sabemos que daqui a meia dúzia de dias vamos competir e são saudáveis. E se são saudáveis, fazem bom grupo. E eu sempre acreditei nisso. Luís, obrigado. Fica então o desafio. Não vos contaram a dentadura do mecânico, pois não? Não. Teve 24 horas sem dentadura. Pronto, ainda bem. Fica então o teu desafio aos nossos atletas. Obrigado. Para serem melhores atletas, têm que ser melhores humanos. Eu acho que sim. E até já. Até já. E tudo a correr bem. Obrigada por terem estado desse lado. Até à próxima conversa. Levem a vida na desportiva.